Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos. Vamos meditar a palavra de Deus. Lucas 21, capítulo 5, versículo 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares, em muitos lugares. Acontecerão acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Interessante. Jesus está dando aqui alguns avisos para a gente. Alguns avisos que não são tão bons. Essa é a verdade. Avisos que não são bons. Mas ele tá mostrando, ele já está falando de futuro. Gente, preste atenção. Quando ouvides falar de guerras, quantas guerras já aconteceram? Podemos citar as duas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Para citar duas, mas quantas outras já tiveram? Grandes revoluções. Quantas revoluções já aconteceram na sociedade, minha gente? Quantas? A gente pode falar de tantas. Revolução Francesa, revolução disso, revolução daquilo. Quantas revoluções já aconteceram? Jesus falou. Eu quero te alertar a isso. Jesus avisou. Jesus avisou que haveria guerras. Jesus avisou que teríamos revoluções. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo. Isso também a gente vê. Um país atacará outro país. Gente, olha isso. Jesus está prevendo, Jesus está vendo, Jesus está falando de futuro. Claro que também essas coisas já tinham acontecido também antes dele. É como se ele também estivesse dizendo: essas coisas vão continuar acontecendo. E gente, é importante que você entenda, mas por que Jesus está prevendo tudo isso? Porque o ser humano é mau. O ser humano é mau. O ser humano rejeita a Deus. Jesus foi rejeitado, e se rejeita-se Deus, a consequência é a guerra, a consequência são coisas ruins. Então você tem que entender que tudo isso que Jesus está avisando é porque é como se Jesus estivesse dizendo: isso é consequência do pecado da humanidade. Já que a humanidade não me aceita, já que a humanidade ela não ouve a minha palavra, então vai haver país contra país. Porque se ouvissem o mandamento não matarás, por exemplo, ninguém se matava, não haveria guerra. Se ouvissem as minhas bem-aventuranças, não haveria guerra.
Mas como não ouvem as minhas bem-aventuranças, vai haver guerra. Eu estou avisando, vai haver guerra, vai haver revolução, um país atacará outro país, haverá terremotos, haverá grandes terremotos. Aqui eu não sou um grande especialista do porquê que existe terremoto, mas o que a gente sabe é que o ser humano, ele mexeu tanto na estrutura da natureza, que parece que a natureza ela se revolta contra o ser humano. Fomes. Jesus está falando, haverá fomes. Claro, porque o ser humano é ganancioso. Porque o ser humano só pensa em si mesmo. Porque haverá muitos roubos, haverá muitas injustiças e, portanto, haverá fome. Pestes em muitos lugares. Pestes, olha, o que a gente está vivendo hoje, é uma peste. Jesus já preveu, já viu essa peste lá atrás. Esta e todas as outras que vieram antes dessa e todas as que virão depois dessa. Porque o ser humano sofre as consequências dos seus erros. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. O que eu estou querendo dizer? Jesus avisou. Jesus avisou. Amado irmão e irmã, eu quero com isso dizer a você, não brinque com as palavras de Jesus. Se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus falou, vai acontecer. E tudo isso ele falou, é antes da sua vinda. Então, ele também anunciou que ele virá, eu voltarei. Então, se ele falou, ele vai acontecer, pode acreditar. Não duvide de Jesus, não duvide dos avisos de Jesus. Tudo isso daqui é para que a gente se converta. Tudo isso daqui são avisos. Tudo isso aqui são sinais. São sinais que nós temos que ficar atentos. Então, ao ver, por exemplo, estamos vivendo uma peste, é entender, poxa, isso faz parte do sinal. E todas as coisas que Jesus falou, fiquemos atentos e nos convertamos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.